meus reis, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Getulino para mais um vídeo. Dessa vez, galera, eu vou estar fazendo um vídeo de formato novo aqui no canal, talvez vire até uma série, não sei, que é como montar a sua coleção de Yu-Gi-Oh! Bastante em live foi tipo, Getulino, como é que a gente monta a coleção de Yu-Gi-Oh? Umas 2 ou 3 pessoas acabaram perguntando. E eu vou tentar mostrar para vocês hoje algumas qualidades que as cartas têm que ter pra gente colecionar elas, pra gente não perder dinheiro comprando elas. Então, basicamente, quando a gente monta uma coleção de Yu-Gi-Oh!, o que a gente quer é colecionar as cartas que a gente gosta. No caso do vídeo de hoje, eu vou tentar trazer como você vai montar a sua coleção para que ela, no longo prazo, ela não perca valor e talvez até ganhe valor. Então, mostrar para vocês como é que funciona, quais os pré-requisitos que eu uso, que tipo de dica eu posso trazer para vocês de como montar. Tem cartas caras aqui na coleção, mas também eu tentei trazer algumas baratinhas, né? Porque nem todo mundo às vezes tem acesso a comprar carta de 100, 200 reais. Então, basicamente a gente vai montar essa binder aqui. Deixa eu ver até se ela tá limpinha. Tá limpinha. A gente vai montar essa binder aqui com cartas que eu julgo, por exemplo, que elas vão se valorizar. Lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, não sei nem se eu preciso falar isso, né? Mas isso não é uma recomendação de investimento, isso é só a minha opinião. E de toda a experiência que eu trago, por exemplo, vendendo e comprando cartas, eu sei quais são as cartas que não perdem valor. Então, vamos lá. Eu vou começar trazendo algumas dicas para vocês que são... Nunca tente colecionar coisas do meta. Isso é uma coisa que vocês têm que sempre levar com vocês, que é não tente pegar coisas do meta. Não tenta pegar um Lubellion para você colecionar, guys. Isso não existe. Não pegue coisas do meta para você colecionar. Você pega para você jogar, você pega para você passar, mas você não tenta colecionar elas, porque a qualquer minuto um deck mais forte sai, essa carta perde valor. Uma Bandit sai, essa carta perde valor. Qualquer coisa do gênero acontece e essa carta perde valor. Então, a primeira dica que eu dou pra vocês é evite cartas do meta. Talvez uma carta do meta em alta raridade você pode até considerar colocar na sua coleção. Ela já vai custar caro. Mas eu também não recomendo, porque a qualquer minuto sai uma list, qualquer coisa, e as suas cartas vão provavelmente perder bastante valor. E o primeiro ponto que a gente vai buscar é não deixar as cartas perderem valor com tanta facilidade. Vamos comprar cartas que, mesmo que elas não ganhem, elas também não percam. Cartas que fiquem mais morninhas ali, para que não dê prejuízo pra gente. Segundo ponto, e ponto importante, priorize cartas em inglês. As cartas em inglês, com toda a experiência que eu tenho em termos de coleção, elas tendem a ser muito mais fáceis de serem passadas quando você precisa. Elas têm uma liquidez muito maior. As pessoas colecionam cartas em inglês de maneira muito mais frequente. Então, foque em cartas em inglês. Ah, mas tem carta em português, mas tudo bem, você pode colecionar uma ou outra em português, não tem importância. Tem muitas cartas em português que também valem bastante dinheiro. Uma LDB, por exemplo, um Blue Eyes LDB, pô, uma carta muito boa, vale a pena ter na sua coleção. Provavelmente ela não vai perder valor, mas via de regra, foque em cartas em inglês. Outra coisa, foque em cartas First Edition ou limitadas, ou Limited Editions, porque essas cartas, elas não sofrem o que a gente chama de desvalorização por printing, né? Por printing, né? Então, por exemplo, tem muitas cartas que, Unlimited, elas vão ser printadas muitas vezes. A Konami sempre traz reprints para ganhar uma graninha. Então, quando você tem cartas de Limited Edition ou de First Edition, a tendência é que você não perca tanto dinheiro com elas nos reprints. Muito pelo contrário, essas cartas tendem até a se valorizar nos reprints, porque os colecionadores sempre vão buscar elas First Edition. Então, essas 3 regrinhas são muito importantes e vamos começar a nossa coleção. No final, eu vou lá no meu computador e eu vou precificar elas todas pelo site que hoje é referência de coleção, que é a TCG Player. Eu não vou considerar a MAIP ou a Liga, porque essas cartas todas, como eu disse, vão ser em inglês, vão ser cartas colecionáveis. Então vamos usar como referência o site que traz maior liquidez, o site que traz maior confiabilidade em termos de preço, que é a TCG Player. A primeira carta que eu optei por trazer é o Mago Negro da LC01, que é a Legendary Collection 01, né? Esse aqui é o print antigo, não é o print novo da nova box, né, de 25 anos. Então eu vou pôr ele aqui, classificar a condição dele e depois eu vou precificar eles, todas as cartas, para a gente colocar na binder. Então, por exemplo, aqui
esse Mago Negro da Legendary Collection 01. Ele pra mim está na categoria de Live Played. Ou Slide Played, o famoso SP. Então você pode fazer de um jeitinho mais bonitinho um pouco, né? Eu sou um pouquinho desleixado. E a gente coloca na nossa binder aqui. Começando e startando a nossa coleção. A segunda carta que eu vou trazer aqui também é da Legendary Collection, que é o Slifer, o Dragão dos Céus, aqui também, do print antigo, não é da box nova de 25 anos. Então, o Slifer, o Dragão dos Céus, condição de SP, pra mim não tá Near Might, falta um pouquinho pra tá Near Might, tem uns detalhezinhos ao longo da carta. Ela aqui. Ficou até de ponta cabeça, mas tudo bem, não tem importância. Beleza? A terceira carta que eu trouxe pra cá são algumas de Duelist Pack Battle City. Então temos aqui uma Dark Magician Girl. Vamos ver como é que tá a condição dela. Essas cartas eu não chequei antes a condição, tá? Mas outra dica que eu dou pra vocês também é foque em cartas com a condição boa. Pelo menos uma SP. Nem sempre vai ser o caso. Essa aqui, por exemplo, pra mim tá Near Might. Tá uma carta muito bonita. Nem sempre vai ser o caso, mas sempre foque em cartas de de condição boa, porque elas tendem a ter uma liquidez maior também. O colecionador geralmente pega cartas de boa condição para sua coleção. Então essa aqui para mim está Near Might. Vamos seguindo. Deixa eu pôr um peso aqui do outro lado. Aqui tá. Aí. Beleza? Essa carta aqui eu resolvi trazer do Movie Pack. É muito bonita. Para quem não sabe, lá fora o Movie Pack teve mais de um print, então você trazer ela First Edition é muito importante, tá? Talvez se você tiver a Secret é melhor. A Gold eu não recomendo muito, porque a Gold ela tende a ficar com as bordinhas muito desgastadas e não é muito legal. Ela First Edition, Ultra ou Secret é melhor que trazer a Gold, tá? Então também, pra mim, tá Near Might, uma carta muito bonita. Beleza? Todas essas cartas aqui, elas estão dentro dos pré-requisitos, então temos aqui Limited, temos First, e vamos, todas em inglês por enquanto, e todas em boas condições, SP ou Near Might, o que dá certa validação para nossa coleção. Vamos agora seguir com uma carta de altíssima raridade, um Shooting Star Dragon da STBL Ultimate First Edition. Quando eu comprei essa carta, o comprador me disse que estava em perfeito estado. Assim que ela chegou para mim, eu vi que não estava, mas, né, acontece quando a gente compra a carta, é normal. A frente dela tá bem lisinha, dá pra continuar, será? Beleza? Ó, a frente dela tá bem lisinha, tá bem boa, só que atrás tem tem um pequeno detalhe aqui e tem um grande detalhe aqui, ó. Não sei se dá pra ver uma marquinha aqui. Não sei se tá dando pra ver, mas essa carta aqui, ela perde a configuração de Near Might, passa a ser uma carta SP. Então, vamos classificar ela aqui como SP, não como Near Might. É uma carta muito boa, mesmo assim. É uma carta que com certeza tem um belo valor de mercado. Mas, né, já cai um pouquinho aí pra gente. Perde um pouquinho a configuração de Near Might. Outra carta que eu trouxe aqui, essa aqui é uma carta de Nordic, que é a Valkyrie, né? Ela da LC5D, que é a Legendary Collection 5DS. É uma carta sim de coleção, porque ela tem altíssima raridade, tem um baixo printing, então uma carta muito boa. E também tá na configuração de Near Might, tá uma carta muito boa, talvez tenha um pouquinho de scuffing, mas assim, bem leve, bem sutil, uma carta muito boa. Então, pra mim, ela tá Near Might, numa ótima condição. Dá ela aqui. Vamos seguindo. Deixa eu pegar uma das cartinhas mais baratinhas agora, porque por enquanto eu tô pegando cartas, né, talvez um valorzinho um pouquinho maior, menos as Legendary Collection. As Legendary Collection aqui são bem acessíveis, não custam mais que 15, 20 reais cada uma. Vamos pegar algumas cartas aqui que se configurem dentro dos padrões que a gente falou. Então, por exemplo, eu peguei esse Buster Blader comum da DPYG, se não me engano, da Duelist Pack Yugi. Ele tem um pouquinho de scuffing aqui, tem um pouquinho de scuffing atrás, ele é uma carta SP, não é uma carta Near Might. Ele se configura dentro das qualidades que eu falei. Apesar dele não ser de alta raridade, apesar de ser uma carta comum, ele tá First Edition, numa condição ok, de um printing, de um printing curto, que é a Duelist Pack Yugi, First Edition no caso. Então essa carta aqui, ela se configura assim como uma carta de coleção, e eu tô trazendo realmente essas cartas assim mais baratinhas, para que todo mundo possa comprar, então todo mundo
tenha na sua coleção, caso a pessoa queira pegar, se inspirar na minha e tudo mais. Então, ela pra minha carta é SP. Beleza? Vamos seguindo também para mais algumas cartinhas mais baratinhas. Essa outra carta que eu vou trazer agora, ela é de uma coleção bastante legal, que é o Spirit Message L da RP02, que é a Retro Pack. Essa carta aqui já tá um pouquinho desgastada, mas a Retro Pack é um pack muito interessante da gente colecionar. É um pack bem antigo, e ele foi um pack bem short, assim, não foi um pack muito printado, ele foi um pack bem tranquilo. Então, essa carta aqui, ela tá MP, ela tá um pouco mais desgastada, realmente, assim, foge um pouquinho da configuração, mas por ser uma coleção legal, por ser um short print bem legal, uma carta bem icônica do anime também, pode se enquadrar assim como uma carta de coleção. A gente vai colocar ela aqui como MP da Mildly Played, o que já perde um pouco do valor da carta, mas ainda assim se configura assim como uma carta de coleção. Vamos pegar também mais uma cartinha baratinha. E essa carta aqui é uma das cartas que eu mais gostava do anime, que é o Mago do Tempo do Starter Deck Joey First Edition. Essa carta aqui, Unlimited, ela não vale nada. Eu já deixo bem claro pra você, se tiver ela sem o First Edition, ela provavelmente não vale mais de alguns centavos, mas ela First sim pode ter um valorzinho aí de R$1,50, R$2 essa carta, talvez até um pouquinho mais, porque o colecionador busca muito mais o First Edition que o Unlimited. Então, ela tá com um pouquinho de damage aqui na parte de cima principalmente, as laterais ela mostra um pouquinho, então pra mim ela se configura como uma condição de MP também, fugindo um pouquinho da carta de excelente condição, mas faz parte, né, essas cartas aqui mais antigas. Recomendo você colocar mais de uma carta por pocket, por bolsinho. Eu não gosto de fazer isso porque as cartas ficam apertadas lá dentro, a chance de danificar existe, pode acontecer. Então eu prefiro guardar uma carta por pocket. Então mesmo se eu achar outros Magos do Tempo, provavelmente eu vou colocar ele em outro pocket, eu não vou colocar ele junto, tá? Mas se você for fazer isso, coloca no máximo 3 cópias, então não vai colocar muito mais, não vai chuchar as cartas lá dentro, que a chance de você danificar ela é muito alta. Eu vou pegar uma última carta essas mais baratinhas aqui, antes de continuar para umas mais caras. E eu escolhi aqui um Elemental Hero Blade. Dead, eu não sei como é que pronuncia isso aqui. É o Fio da Navalha, né? Ele aqui é de uma coleção que já é um reprint, né? Que é do List Pack 03. Mas ele se configura dentro dos padrões. Ele é uma carta com pelo menos um pouquinho de raridade, que é a carta rara. First Edition, numa condição muito próxima de Nearmind. Tem um pequeno scuffzinho aqui, mas tá bem leve. Então, pra mim, ela tá Nearmind, tá? Então, mais uma carta dentro da configuração, uma carta de anime, uma carta icônica. Então, ela pra mim está Nearmind, dentro das configurações que a gente presetou para colocar a carta na coleção. Eu vou escolher ainda mais umas 2 cartas antes de acabar e depois eu vou trazer a pasta com os preços. Então, o Fio da Navalha, em inglês, First Edition da Duelist Pack. Agora, eu vou trazer para vocês 2 cartas que vão parecer muito parecidas, mas que têm valores diferentes e têm condições de coleção diferentes. 2 Solomon Judgments Secret. Aí você fala, Julian, essa carta não é a mesma. E eu falo pra você, não é a mesma. Essa carta aqui são de 2 coleções totalmente diferentes. Essa é da Legendary Collection Joey. Não sei se dá pra ver aqui, vou tentar mostrar mais pertinho. Mas ela é LCJW First Edition. Essa carta aqui só teve First Edition, ela só teve um print. Então, temos ela. E temos o Solomon Judgment da LCYW, Legendary Collection Yugi. Essa carta ela tem First Edition, mas também tem Unlimited. Então, você pode ter as 2 dentro da sua coleção, que são bem válidas. Então, vamos ver como é que tá a condição delas. Começando pro Legendary Collection Joey, que tá muito boa, muito boa. Tem um pouquinho de detalhe na superfície de trás. E talvez na superfície da frente também, um pouquinho no foil. Então, pra mim, ela, por ser uma carta de alta raridade, ela se configura como um SP, não como um Nearmind. Então, pra mim, é uma carta excelente. E vamos ver o Legendary Collection Yugi. O Legendary Collection Yugi LCYW, ela tem um pouquinho mais de danificado nas laterais. A bordinha tá um pouquinho mais com pontinhos. Mas também, atrás tá muito boa. E o foil tá bem ok. Ela tá entre um SP e entre um MP.
Eu acho que ela tá mais perto do SP do que do MP. Eu vou colocar ela como SP. Ela não se configura diretamente como MP. Você fica aberto à interpretação, caso você queira considerar como um MP. Ela tá entre os dois. Principalmente por ser uma carta de alta raridade. Ela danificou bem a bordinha, né? Tá com vários pontinhos na bordinha e tudo mais. Mas ainda assim é uma carta muito boa. Agora eu vou dar uma pausinha aqui no vídeo, vou lá pegar os preços das cartas e daqui a pouquinho eu volto mostrando pra vocês como é que ficou a nossa binder. Cara, vamos seguindo aqui com o vídeo. Basicamente, guys, eu coloquei os preços de acordo com as condições deles lá no TCG Player. Então, se quiser dar uma checada lá e tudo mais. Isso não reflete os preços aqui do Brasil, porque, por exemplo, muitas dessas cartas que não foram printadas aqui no Brasil, como o Shooting Star Dragon, saem bem mais caro. Os prints em inglês, por terem os custos de importação e tudo mais, geralmente são bem mais caros aqui no Brasil do que lá fora. Então isso aqui é só um parâmetro pra gente ter, de acordo com o mercado internacional, quanto é que tá valendo a nossa coleção. Então, começando aqui pelos dois de cima, eu achei até que eles valessem mais, tá? Mas eles estão em média de 25 centavos de dólar, mas chega até um pouquinho mais cada um. Por serem um print um pouquinho mais antigo, o print mais novo sai um pouquinho até mais em conta que eles. A Dark Magician Girl da DPBC, que é Battle City, tá por volta de 5 dólares ali, na condição Near Might, eu vi, era 4,97, arredondei para 5. A Dark Magician Girl do Movie Pack, o último vendido tava 4,44 dólares. O Shooting Star Dragon SP tava por volta de 42 dólares. O Near Might tava por volta de 56 dólares. Então, já tomou um prejuzinho aqui, né? Abre aspas, um prejuzinho. A Valkyria do Acidente Nórdico, né? A Valkyria Nórdica, tava por volta de 3,30 dólares. O Buster Blader por volta de 19 dólares, de 19 centavos de dólar. O Spirit Message L, como eu disse, com uma coleção muito difícil, que é a Retro Pack, mesmo MP tava a 50 centavos de dólar. O Mago do Tempo, Near Might, estava chegando até 5, 6 dólares. Mas o Unlimited estava a pouco mais de 1 dólar, 1,25, eu tava vendo lá as médias de venda do MP, né? O Elemental Hero Blade da Pack tava por volta de 30 centavos de dólar. Aí a diferença do Solemn Judgments. O LCJW tava por volta de 7 dólares. E o Solemn Judgment SP do Dark Collection Yugi tava por volta de 10 dólares e 49 centavos. Então, galera, esse foi o primeiro vídeo montando a nossa coleção. Espero que tenham gostado. Eu vou trazer mais dicas aí também ao longo do tempo sobre raridades, sobre a diferença de cada uma delas e tudo mais. Se você gostou do vídeo, deixa o like pra mim, se inscreve e até o próximo!